particular, né? E aí eu já queria que a senhora explicasse exatamente sobre esses riscos, dessa questão dessa aquisição em locais que não são recomendados. Então, assim, eu vou dar pelo menos aí 3 motivos para você não comprar esses óculos de camelô, né? E quando eu estou falando dos óculos de camelô, eu estou falando especificamente daqueles óculos de perto, que já vem com grau, sabe? Aquele Sim, óculosinho de perto. Porque a gente tem também os óculos de sol de camelô, né? Que também é exatamente. um outro problema. Então, assim, 3 motivos para não usar óculos de camelô. O primeiro motivo é que ele dificilmente vai ser o seu grau, exato, né? Dificilmente aquele óculos que está vendendo ali no camelô vai ser exatamente o grau que você precisa. Segundo motivo é que ele não vai estar com as medidas do seu olho. Então, assim, você vai fazer um óculos que não vai estar sendo medido para você, com as suas medidas tudo certinho. Terceiro motivo é que a qualidade ótica desses óculos é muito ruim. Então, os óculos têm uma qualidade péssima. E a qualidade do óculos faz muita diferença aí para a sua visão, né? Para os seus olhos, para você ter conforto, para você ter qualidade para enxergar. Então, assim, pelo menos 3 motivos para você não adquirir esses óculos. Porque são óculos realmente com qualidade muito ruim. Perfeito. E a senhora, quando fala da questão da aquisição desses locais, me vem aqui também à memória, eu moro aqui na região central, né? E a gente costuma muito, inclusive, ver essas pessoas de lojinhas, que aí eu não vou dizer que são óticas, né? São lojas, geralmente, que vendem, inclusive, outros produtos. As pessoas não só oferecer o óculos, mas como uma consulta. E eu já pergunto para a senhora como identificar essa questão de tipo se aquele profissional ele é um profissional capacitado, como a gente deve ver o procedimento, o que é feito, né? E qual é a recomendação que a senhora faz também para essas pessoas. Esses profissionais que estão nessas óticas, eles não são oftalmologistas, eles são optometristas, são técnicos. Então, não são profissionais capacitados para fazer o exame, para examinar os seus olhos, tá? Isso, inclusive, aqui no Brasil é proibido, deveria ser proibido, mas, infelizmente, a gente vê muito, e nessa região que você mora tem demais, realmente, optometrista fazendo exame de vista. Então, ele não é médico, ele é técnico em optometria. Então, assim, ele tem outras funções na profissão dele, mas não é a função de examinar e prescrever óculos, tá? E isso é muito sério, porque a gente pega, assim, quase que todos os dias pacientes que foram consultados por esses optometristas e que perderam a chance de diagnosticar problemas muito sérios na visão, né? Porque ele vai lá, faz o exame, passa um óculos, mas não investiga por que a visão daquele paciente não chegou numa visão tão boa. Muitas vezes passa o grau de forma errada. E o paciente acaba naquele barato que acaba saindo caro, né? Então, a gente atende isso praticamente todos os dias. Então, é muito importante a pessoa que for abordada por essas óticas e por esses serviços perguntar, mas o profissional que está ali fazendo esse exame é médico? É oftalmologista? Se não for, e dificilmente vai ser, Sim. já pula fora. Não vale a pena, entendeu? Então, assim, tem que perguntar mesmo, porque não é o profissional capacitado para cuidar dos seus olhos. O único profissional capacitado, estudado para cuidar dos seus olhos é o médico oftalmologista. Então, assim, eu falo muito isso para as pessoas, falo muito para os meus pacientes, falo muito nas minhas redes sociais. Não aceite menos que isso. Não negligencie a saúde dos seus olhos dessa forma. Porque você Perfeito. perde a oportunidade de diagnosticar muitas doenças que muitas vezes são silenciosas. Né? Aproveitando o gancho, a gente está em maio, que é o maio verde, que é o mês de conscientização do glaucoma. O glaucoma é um clássico de uma doença silenciosa que vai chegando aos poucos sem as pessoas perceberem. Então, se a pessoa não faz um diagnóstico precoce, ele perde a oportunidade aí de Fones, para um dado muito importante que a doutora trouxe aqui, é exatamente, às vezes as pessoas vão ali buscar só pelo modismo, né? Tem pessoas que acham bonito utilizar o óculos, não desenvolveu ou não tem nenhum tipo de irregularidade, né, com a sua visão e se submete a esse tipo de profissional, a esse tipo de armação, o que isso pode acarretar em um futuro problema, né, doutora? Né? Os óculos de má qualidade, seja ele com grau que não é seu ou sem grau, é um óculos que realmente pode causar aí alguns problemas na visão. A começar pelo cansaço visual, dores de cabeça, baixa de produtividade no seu trabalho, porque você não está usando um óculos de qualidade. Esses óculos de perto, que são esses clássicos aí que a gente vê vendendo, está vendendo em farmácia, a gente vê vendendo em farmácia abertamente, entendeu? Então, assim, é muito, muito complicado. Então, assim, as pessoas realmente não devem usar, porque são óculos que realmente não têm qualidade, podem colocar em risco a sua visão, e você realmente perde a oportunidade, eu falo muito isso também. O fato de você estar indo ali na farmácia, comprando aquele óculos rapidinho, porque é prático, porque é bonitinho, você está perdendo a oportunidade de fazer um exame oftalmológico completo, de cuidar dos seus olhos, de avaliar os seus olhos, entendeu? Então, não só você está usando uma coisa de qualidade ruim, que não é para você e que dificilmente vai ser o seu grau, você está perdendo a oportunidade de examinar os seus olhos com um médico oftalmologista.
E aí eu já vou entrar nesse que eu tinha colocado aqui, inclusive, essa pergunta aqui para a senhora, né, com relação aos exames e à periodicidade da consulta, porque a gente muitas vezes se preocupa com o corpo, a gente se preocupa se a gente tem algum tipo de patologia e precisa de um cuidado mensal, ou anual, semestral, como seja, mas existem outros órgãos que a gente não tem essa mesma preocupação. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, sobre as consultas, né, com que período a gente deve buscar, se mesmo aquelas pessoas que não desenvolveu ou não tem, às vezes um cansaço, né, na visão. Ele, por exemplo, eu nunca usei óculos, né, mas a última vez que eu fui para um oftalmo, eu fui porque eu estava com irritação, achando que era conjuntivite, e a médica falou para mim, ela disse, provavelmente eu vou passar para você ir para uma consulta, porque eu tinha ido na emergência, mas você está com cansaço ocular pela sua atividade, né? O que você Olho desenvolve. seco, Eu fico muito ar-condicionado, tempo computador. no celular, digitando a manhã inteira para poder Uhum. fechar a matéria, letras muito pequenas, entendeu? Ela falou muito provavelmente, e eu descobri que era de fato cansaço. Olha o 0,25 chegando para mim. É. O óculos chega para todo mundo, viu? Isso é importante as pessoas saberem. O óculos chega para todo mundo, principalmente depois dos 40 anos, não tem para onde fugir. Tem que aceitar, tem que aceitar. Então, falando da periodicidade da consulta oftalmológica, né? Via de regra, a gente orienta que vá uma vez ao ano ao oftalmologista, mesmo que não sinta nada, gente. Não é para esperar sentir alguma coisa para ir no oftalmologista, porque, como eu falei agora há pouco, tem doenças oftalmológicas que são silenciosas. Então, via de regra, uma vez por ano. E em alguns casos, a gente realmente precisa diminuir esse espaço, né? 6 meses, 8 meses, 4 meses, aí vai depender muito de cada paciente, mas isso vai ser sinalizado para o oftalmologista. Mas, de um modo geral, uma vez por ano. Perfeito. Doutora, algumas doenças, como, por exemplo, catarata, é genética? Olha só, a catarata também é uma coisa que todo mundo vai ter. Basta viver para crer. Eu brinco que a alternativa de não ter é pior, né? Eu prefiro ter. E existem vários tipos de catarata. E uma das cataratas mais comuns, assim, mais frequentes, é a catarata senil, que tem a ver com a idade. Sim. Então, faz parte do envelhecimento do nosso corpo como um todo, a catarata. O nosso cristalino ele vai ficando amarelado, vai ficando amarronzado, vai perdendo a transparência natural por conta da idade, e isso vai acontecer com todo mundo. O que vai dizer se uma pessoa vai ter uma catarata antes, uma catarata depois, uma catarata precoce, outros fatores. Fatores externos, uso de medicação, genética, e tem outros fatores. Mas a catarata todo mundo vai ter. Assim como cabelo branco, ruga, catarata todo mundo vai ter. Perfeito. Para quem ligou aí o som agora, né, na 102.5, ou quem está acompanhando a gente aí através do nosso YouTube, a gente está conversando com a doutora Carla Cordeiro Vita, médica oftalmologista da The York, e hoje a gente falando sobre os cuidados, né, quando a gente vai fazer uma aquisição de determinado óculos, principalmente aqueles vendidos em farmácias, vendidos no camelô, né, nos centros aí de compras das ruas, como a gente conhece, popularmente chamado como camelô, o que isso pode trazer de risco para a nossa saúde ocular. E aí, eu já vou, para a gente finalizar, porque a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho da nossa entrevista, eu queria que a senhora falasse um pouco também, né? Na verdade, desse uma orientação para os nossos ouvintes. A senhora já falou sobre a periodicidade, mas um outro assunto que também as pessoas costumam muito perguntar é com relação ao óculos escuro. Né? Acho ótimo a Tem gente gente falar que sobre fala assim, isso. também compra ali do camelô. Tem, muito. O tempo de uso desse óculos escuro, tem pessoas que são viciadas, que mesmo quando vai cair à noite, tá ali com óculos. O tempo desse óculos na nossa visão, ele também tem algum tipo de prejuízo ou não? E onde adquirir, o melhor local para adquirir esse óculos escuro? Olha só, óculos escuro também é outro assunto muito sério, que a gente precisa levar muito a sério, porque ele é até mais adquirido até em camelôs, em lojinhas alternativas, em sites chineses da vida, até do que os óculos de perto, né? Os óculos escuros eles são mais adquiridos até do que os óculos de perto nesses lugares, e é muito perigoso, porque assim, esses óculos, eles não têm, geralmente não têm proteção ultravioleta, né? Eles não têm a película de proteção. E aí, você com óculos escuros, sem a película de proteção, você está expondo muito mais os seus olhos aos malefícios da radiação. Por quê? Você está com aquela câmerazinha escura ali na frente do seu olho, sem a proteção, sem a película de proteção. Sua pupila entende que ela precisa dilatar um pouco, porque aquela câmera está escura para entrar mais imagem, e aí você permite que entre muito mais raios nocivos nos seus olhos, podendo aí causar problemas muito sérios aí a médio e a longo prazo e até a curto prazo, como queimadura, se você se expor muito à luminosidade, né? A raio de sol. Então, assim, é muito sério. O óculos escuro ele precisa ter a proteção ultravioleta, UVB e UVA, para ser um óculos que você possa usar sem problema nenhum.
porque senão não adianta. Vai ser como se você estivesse passando ali um creme, um protetor solar sem a proteção e se expor ao sol. Você vai se queimar, você vai achar que você está protegido e vai se queimar muito mais. Então, é mais ou menos isso. É só um acessório para compor o look. Exatamente. Então, assim, na grande maioria das vezes, esses óculos vendidos em camelôs, em sites da vida aí, eles não têm a proteção ultravioleta necessária. Então, assim, é muito importante que as pessoas não usem esses óculos de jeito nenhum. A gente cansa de estar na praia e ver aquele camelôzão passando cheio de óculos, né? Aí fala, cada um mais lindo que o outro. Mas, infelizmente, são óculos que não protegem nada e você está com a falsa impressão de proteção, quando, na verdade, você está se expondo muito mais àqueles raios nocivos, que podem fazer muito mal para o seu olho. Então, óculos escuro, a orientação é comprar em ótica mesmo, em lojas que sejam de qualidade, tem aquele selinho de proteção ultravioleta, para você garantir que é um óculos de qualidade. E aí você pode usar tranquilamente o dia inteiro sem problema nenhum. É até recomendado, principalmente a gente que mora num lugar quente, né? Perfeitamente. Mas tem que tomar muito cuidado com a qualidade, com certeza. Pronto. Gostaria de agradecer a doutora Carla Cordeiro Vita, médica oftalmologista do DEOC, que conversou com a gente aqui hoje, né? No dia do oftalmologista, aí para quem está do outro lado, tem muita gente dando parabéns a senhora aqui também, obrigada, viu, pelo obrigada. dia. Obrigada. Mas que falou também os cuidados que a gente deve ter, né, na compra de um óculos. E aí, agora no finalzinho, a gente já falou sobre o escuro, seja ele ou óculos de grau, a armação, né, como a gente fala, ou o óculos escuro. Tem que ter cuidado também no local que você compre. Lembrando que nem sempre o barato é aquele que você deve levar, porque vai te fazer bem. Viu? Nesse caso aqui, o barato sai muito caro para você. Tenha muito cuidado nesse quesito. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutora? Nada, eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Bom dia para a senhora. Agora 11h44.